Olá, seus lindos, aqui é Bruno Gimenez, seja bem-vindo ao Espiritualidade na Prática com os Mistérios. Meu nome é Bruno Gimenez e aqui à minha esquerda está o Luiz Mourão. E hoje nós temos um episódio muito importante para ajudar você a desvencilhar-se dos dogmas e paradigmas religiosos que fazem você ficar à margem, na superficialidade do que é realmente importante saber sobre espiritualidade que você usa na prática do seu dia a dia para ser mais feliz, saudável e próspero, que é o slogan do Luz da Serra. Então, quero convidar vocês para ir chegando, deixando seu like, já deixando seu comentário e a sua pergunta, que pode virar a resposta no próximo vídeo. O que nós vamos falar aqui hoje, senhor Luiz? Hoje a gente vai falar de um tema bem polêmico que muita gente tem dúvida, que é o seguinte: estou me sentindo muito mal esse ano. Na verdade, desde o final do ano passado. Pode ser obsessor? Pode ser obsessor? Pode. Então, depois da vinheta, nós vamos falar para você. Será que isso pode ser obsessor? Então solta a vinheta, Juliana, para os mistérios da alma. Bom, gente, esse assunto obsessor é uma coisa muito séria mesmo. E ele tem 2 pontos, Luiz. Repete a pergunta, vamos de novo? Tem 2 pontos enquanto o Luiz pega aí. O primeiro ponto é: as pessoas usam um misticismo exacerbado, que é tudo é obsessor, a culpa do obsessor. Virou desculpa. Esse é um 8, e o 80, né, 2 extremos, é nada é obsessor se não existe, que bobeira é essa? Vamos tentar achar um 40, e é nesse ponto que as coisas funcionam. Repete então. Então a pergunta é a seguinte: estou me sentindo muito mal esse ano, na verdade desde o final do ano passado. Pode ser obsessor? Então é uma pessoa que está se sentindo mal já faz tempo, e daí está procurando, né, algum motivo para poder descobrir por que tem isso aí. Pode ser obsessor, sim. Primeira coisa, né, que a gente tem que responder: o que é obsessor? Obsessor, nesse contexto, é um obsessor espiritual. Como se forma um obsessor espiritual? A partir do momento que uma pessoa desencarna, ou seja, sai de carne, não tem mais o veículo do corpo físico, porque é importante a gente entender isso, né, Luiz? Ó, aqui tem a água, e aqui dentro, aqui tem a garrafa e aqui dentro tem a água. O ser humano é a garrafa. Quando ele abre e a água sai, o espírito, a consciência que está aqui, vai embora. A garrafa morre, vai para reciclagem. Nesse caso não é reciclagem, é realmente compostagem, né? Vai se decompor e vai ser absorvido pela natureza. E por isso que a Bíblia diz: só se morre uma vez. E eu, como reencarnacionista, concordo, só se morre uma vez. Sim. Então se você reencarna, você nunca nascerá no mesmo corpo. Exatamente. Mas o espírito é o mesmo. Então, um corpo só morre uma vez. Não tenha nenhuma dúvida. Muda o carro, mas não muda o motorista. Isso aí, bonitinho. Isso aí. Muito bom, muito bom. Tá treinado, né? Então tá bom. E muda o carro, não muda o motorista. Então, o que é obsessor? Eu vivi aqui em vida. Aqui em vida, obsessor é espiritual, porque tem tipos de obsessão. Tem outros tipos, mas a gente fala depois. Quando eu desencarnei, eu, em espírito, estou perturbado, estou ligado às coisas da terra, estou ligado a mágoa, medo, tristeza, ansiedade, pessimismo, provocações. Sentimentos densos. Crueldade, vingança. Rancor. E todas as emoções ruins que nos fazem mal aqui. Quando eu desencarno, a emoção não é do corpo, a emoção é do espírito. O corpo morre, a emoção não, então a emoção continua, se ela não foi curada. A gente chama de obsessor esse ser que ainda que em espírito está preso às coisas da terra. Mas o que a gente tem que entender? O obsessor só é obsessor porque ele é viciado em emoções. E não acho que é só o obsessor que é viciado em emoção. O ser humano é viciado em reclamar, não é? É viciado em achar culpado, não é? Também. É viciado em falar que a culpa não é dele, não é? É viciado em um monte de coisa. Viciado em emoção, viciado. Viciado na dor. Dependendo do nível de vício que a gente tem, é por isso que eu gosto de dizer: olha, de cada 3 pessoas que desencarnam na Terra, 2 viram obsessor. Então, primeira coisa, o obsessor, Luiz, quase sempre não é um ser maligno. Não é um ser que está interessado em destruir a sua vida. A maior parte dos obsessores são os próprios parentes. A maior parte dos obsessores são pessoas normais, como eu, como você. Será que se eu desencarnasse hoje eu não me tornaria um obsessor? Mesmo com o esclarecimento que eu tenho? Porque não adianta ter um esclarecimento aqui se aqui o sentimento não acompanha, né? Não acompanha. Inclusive tem gente obsessora em vida. Obsessor em vida, claro obsessor que tem. Em vida. Com certeza que tem. Gente que gosta de reclamar, gente que fica drenando a energia dos outros
fica só, não quer a solução, não quer solucionar nada, né? Só O quer... que é o obsessor em vida? É aquele que fica sempre criticando, fica reclamando, fica jogando o outro para baixo. É aquela pessoa que exerce um assédio que afeta o seu emocional. Esse é um obsessor em vida. É o comentário que não quer a solução, só quer colocar pra fora. Tem obsessor de morto para vivo, que o espírito nunca morre, mas é uma brincadeira. Tem obsessor de morto para vivo, tem obsessor de morto para morto, ou seja, entre espíritos, existe obsessão espiritual entre espíritos, ou seja, da mesma maneira que existe entre vivos. Uhum. E existe obsessão espiritual De vivo pra morto. de vivo para morto, que é Aquela quando pessoa apegada. a pessoa tá aqui, ele foi embora, onde se viu, ou com raiva. Ele morreu, tipo, eu descobri agora um caso de uma consultante que o pai era o herói da vida dela. Mas ele morreu faz um ano e meio, eu acho, e agora ela descobriu que o cara era um safado. Então Nossa. o herói virou um sem vergonha. Ela tá fazendo obsessão para ele. Aham. E existe obsessão de vivo para vivo, que é mais comum. E é claro que não é propaganda de celular. Entendeu? Entendi? Existe que eu obsessão entendi. de vivo para vivo, é claro que não é propaganda de celular. Oi? É oi? Essa foi boa também. Essa foi boa. Então, o obsessor para que ele existe? Eu não tenho mais o veículo físico. O veículo físico é que me permite a sensação. Uhum. Então, eu me conecto a alguém que tem veículo físico, tem o corpo, em espírito, e me conecto na aura. Repeat with me, aura. Aura. Isso. Eu falei áurea? Não. Aura. Aura de sopro. Então, a gente conecta com a aura de alguém e a gente sente a sensação. Do mesmo jeito aqui, se o Luiz bocejar, eu bocejo também. Do mesmo jeito que se eu chego perto de alguém, eu começo a sentir a ansiedade da pessoa, a alegria da pessoa, a calma da pessoa. Do mesmo jeito que se eu entro num templo, num lugar de meditação, numa igreja, eu me acalmo. Ou se eu entro num lugar que o bicho está pegando, eu fico ansioso. Você vai no estádio de futebol, coisa que ninguém faz mais ultimamente, mas se você vai no estádio de futebol, você tem vontade de xingar o juiz, porque você entrou no campo de energia do lugar. Então o obsessor, ele é alguém que está usando o corpo de alguém para usurpar, para puxar, para sugar, para conectar com sensações físicas. Ele morreu, o corpo dele morreu, mas espiritualmente não. Ele é viciado às sensações humanas. Uhum. Então o que ele precisa? Ele precisa de um veículo para continuar sentindo. E é por isso que os espíritas, principalmente, que falam muito disso, tem algumas religiões que falam mais de obsessão espiritual, os espíritas falam muito. Tem muitas obras de Kardec falando e assim, decifrando esse enigma. E tem uma obra chamada Chamado da Luz também, Tem que uma fala obra bastante sobre isso. Chamado da Luz, a Volta dos Iniciados, que é o símbolo de força, e o Ativações Espirituais. Essas três falam de obsessões complexas e tudo. Incrível escritor. É incrível esse escritor. Uhum. Bom, né? O escritor, na verdade, não sou eu sou repórter. É, verdade. Esses livros aí eu sou repórter. Tem parte minha. Mas era do Cris que eu tava falando. Ah, o Cris. Tá bom. Então, quem não sabe, são 3 livros que eu canalizei. Agora, eu não sou espírita, embora respeito e gosto do espiritismo, eu não sou espírita, não sou católico, não sou umbandista, não sou nada. Eu gosto de estudar e gosto de me aperfeiçoar. Então, por isso que eu falo desse assunto. Inclusive, esse assunto é amplamente falado também. Espero a edição que vocês tenham colocado as fotos dos livros aqui, tá? Também no Evolução Espiritual na Prática. Amplamente falado. Mas onde a gente ensina isso, sabe onde é? Onde? No Iniciados. Iniciados. Isso, no Iniciados. É onde a gente ensina o que é obsessão, quais são os fenômenos, quais são os tipos em detalhe. E como se proteger também, né? Como se né? proteger. Daí é o poder extrafísico dentro do Iniciados também. Então, o Iniciados tem um protocolo de espiritualidade, você tem que aproveitar. Depois eu falo mais sobre isso. Em falar nisso, eu vou deixar um vídeo aqui. Você quer saber sobre isso, sobre o Iniciados, como estudar esse tipo de assunto, numa linguagem universalista, numa linguagem assim sensata para melhorar a sua vida? Como é que é ser sentido? Como é que é proteção energética? Por que eu chego em casa cansado? Como é que é mais sobre esse lance de obsessor? O que eu tenho que fazer para me defender, me proteger? Uhum. Como que eu lido com isso? Como é que eu lido com a vida espiritual? Como é que é essa parte toda? Tudo isso a gente trata no Iniciados, que é um portal de cursos. E a gente tem. Eu vou deixar um link aqui para você assistir um vídeo, tá? Assiste lá, pessoal, não perde não. É demais, né? Iniciados é completo. E daí a gente já sabe que existe, já sabe, né, de vivo para morto, oi, tim, claro. A gente sabe todos os tipos de obsessores e como é que a gente sabe que a gente tá com obsessor. Então, isso é bom. E aí, quando ela pergunta, será que pode ser obsessor? A resposta é, pode ser, como pode não ser. Uhum. A gente está se conectando extrafisicamente. O que é extrafísico? Aqui está o físico, aqui está além do físico. Extrafisicamente, não necessariamente é espiritual. Exatamente. Então, por exemplo, eu entrei nessa sala, que é o lugar que a gente grava aqui os vídeos nesse formato. E aqui tem uma energia, então eu me conecto com essa energia. Ela é extrafísica, mas eu não estou falando de espírito. Se o Thiago está atrás das câmeras ali, ou o Alex Menina está atrás das câmeras, e um está bravo, outro está feliz, outro está apaixonado, outro está puto da vida com o governo, eles estão emitindo energia. Todo ser humano tem essa capacidade
de emitir e receber. Então ele está emitindo, eu estou recebendo. Se eu estou na mesma vibração deles, então eu capto tudo. E conecta. E aí eu conecto. Então o extrafísico não necessariamente é espiritual. E no caso dela, que ela fala que desde de um tempo pra cá, ela está se sentindo mal, será que pode ser obsessor? Pode. Luiz, se ela está fazendo uma alimentação intoxicante, o efeito de um obsessor e de uma alimentação intoxicante são parecidas. Sim. Se ela está tendo insônia, ela não está conseguindo cuidar do sono dela, o efeito do pós-insônia, aquele mal-estar que dá, é muito parecido com a obsessão. Inclusive com remédio, né? Você tá tomando algum remédio, tá deixando Também. de tomar. Agora, existem sintomas, que é a sua pergunta, né? Existem sintomas que mostram que a gente pode estar com obsessão espiritual. Vamos Isso. falar alguns deles? Vamos. Número 1, você tem confusão mental, você tem dificuldade de concatenar suas próprias ideias. Você não se reconhece, né, naquilo que... Você não forma ideia, você não consegue concluir, fica com a mente confusa. Sabe quando falta comida, a pessoa está com baixa de glicose ou de gordura no cérebro, ela Fica não consegue... desligada. Número 2, ela tem ideias autodestrutivas. Toda pessoa, isso é muito forte. Agora, eu tenho ideia autodestrutiva, eu tô com obsessão. Qual é a ideia? Que você junte vários elementos e com base em vários elementos você possa prestar atenção se combina contigo ou não. E uma vez que você perceber que pode ser obsessor, o que você vai fazer? Fica com a gente que a gente vai falando aqui. Eu mesmo que sou uma pessoa da espiritualidade, virou e mexeu, eu sinto que eu estou com obsessor. Faço uma oração, faço uma prática, faço lá os 3 pilares dos sensitivos, né? Ajuste, desempenho e virtudes, também estou iniciados, tá, gente? Faço todas essas coisas, na hora passa, às vezes demora uma manhã inteira, às vezes é rapidinho, depende do dia. Não, pode falar. Se eu te perguntar, compulsão também pode ser um sinal, né? Compulsão por consumo, compulsão por comida, compulsão por sexo, compulsão por qualquer coisa que está desproporcional. Pode ser um sinal, muito bem lembrado. Agora vem alguns outros que são muito sérios. Dor de cabeça, aqui ó, nas têmporas. Que nem se explicou aquele dia que você olha pra luz forte de uma vez, assim. Aquele tipo de dor Do de cabeça, reflexo. de reflexo. É uma dor de cabeça, mas só dor de cabeça então eu estou com obsessor? Não, você tem que juntar bastante elementos. Você tem rabo de jacaré, tem couro de jacaré, tem dente de jacaré, tem patinha de jacaré, tem tamanho de jacaré. Olho de jacaré. O olho de jacaré, a chance de jacaré é muito grande. Agora tem dente de jacaré. Não sei se é jacaré ainda. Pode ser o alligator, pode ser o crocodilo, pode ser outro bicho. Certo? Mas ainda não é. Então tem que ter vários elementos. Então dor de cabeça, principalmente dor nas têmporas. Aí vem outra coisa. Peso nas costas. Espera aí. Eu tenho dor de cabeça e eu tenho peso nas costas. Juntou a cabeça de jacaré com o rabo. Pressão no estômago. Inclusive, toda vez que você for entrar num ambiente pesado, você vai sentir como? Pressão no estômago, dor de cabeça, dor nas costas, tudo junto. Presta atenção que não tá bom. Certo? Dor no peito também, né? Aquele peito apertado. Isso, aquela angústia. Daí a angústia. Outro sintoma. Outro sintoma também. Sono conturbado. Ou muito sono ou ausência de sono. Não, eu digo a hora de dormir. Não consegue relaxar, entendi. não consegue dormir, não consegue relaxar, tem pesadelo o tempo inteiro. Outros sintomas, para você falar, meu Deus, se você tem 5, 6 desses, você tem que se mexer. E eu vou te explicar como é que cura a obsessão espiritual, que é a resposta que você vai odiar, não é que você quer não. Não é uma mágica. Então tem várias dessas sensações. Quer ver outra sensação que é muito clássica também? Você vai começar a ver coisas quebrarem na tua casa, você sente que a lâmpada queima, que o copo voa da mão. Não é o obsessor que está jogando, é a tua energia que está em desequilíbrio. A gente falou isso no episódio passado, né? Falamos, né? Falamos. Excesso de energia. Então, quando você começa a somar todas essas coisas, quer ver? Irritabilidade, pavio curto, brigar com todo mundo à toa e toda a forma de sentimento autodestrutivo, isso eu já falei. Então, quando você junta todas essas coisas, você fala assim, espera aí, tem alguma coisa errada. Então, eu tenho que mudar. Agora, esses daí são os principais sintomas. Tem mais outros, mas esses são os principais. Se você tem 1 ou 2, não é para assustar, mas tem 3, 4, presta atenção. Aí você já tem mais de 3 ou 4 ou vários, né? Como é que a gente faz para se livrar dos obsessores? Então, aí é o seguinte, o que a gente tem que entender é que a obsessão ela se dá por sintonia. Se eu quiser ouvir a música clássica, eu vou ligar na rádio de música clássica. Claro. Daí eu ajusto o dial lá até ouvir a música clássica. Ou vamos falar, se você quer ouvir, você pega o seu aplicativo de celular, liga lá e acha a música clássica no playlist. Mas dá na mesma. Eu vou buscar, ou se eu quero um canal, ou se eu quero uma série dentro do meu stream de TV, eu vou lá, Netflix, sei lá, entro e vejo aquilo. Então você está decidindo criar uma conexão.
Eu não vou assistir um filme da Netflix se eu não clicar dentro, abrir o aplicativo e entrar na série e der play. Porque a gente tem que entender que todo mundo que está com obsessão, consciente ou inconscientemente, faz isso, cria essa conexão. Então, quando um obsessor se conecta com você, ele está interessado no tipo de coisa que você faz e que você experimenta. Se você sente muita raiva, se você é uma pessoa vingativa, se você é uma pessoa que come demais, existe muita obsessão espiritual baseado no vício da comida. A pessoa desencarna com o vício da comida. Não é só cigarro e álcool, não, Luiz. A pessoa é viciada em batata frita e comendo do McDonald's. Ela pode se tornar um obsessor de alguém que tem esse hábito. Sim. Porque ela não conseguiu desligar disso. Pelo mecanismo de conexão, né? Emissão e recepção de energia. Inclusive, por esse mesmo mecanismo, a gente pode ter obsessores de luz. Então, se você é uma pessoa que cuida da sua energia, faz sua proteção energética, você começa a atrair para a sua vida, né? Mentores de luz para te proteger, para te iluminar, para te guiar. E isso, né, para a gente ter essa reforma íntima, é preciso essa reforma íntima. Iniciados também ajuda bastante com isso, né? Você já está vendendo já, Luiz? Mas não é verdade? É verdade. Eu estou brincando. É assim, então, quando a gente fala de tudo isso, a gente precisa entender o que gera emoção, raiva, o que gera medo, o que gera tristeza, o que gera ansiedade, o que gera angústia. E daí, quando você faz um mergulho em você, que é o que a nossa sociedade não ensina, você cura essas coisas e você mata a sintonia. E é isso que o Luiz chamou de reforma íntima. E sim, Luiz, tem tudo isso dentro do Iniciados, que é o nosso portal de cursos de espiritualidade. Se você ainda não é iniciado, você está mosqueando. Essa que é a verdade, né, Luiz? Isso aí. Então, a obsessão ela acontece assim e ela é cortada. Mas, Bruno, e um banho para isso? E uma oração? Toda vez que você faz a oração, você eleva a sua vibração. E por elevar a sua vibração, você cria a obsessão por diferença diferença de frequência. Ou seja, a gente chama obsessão por elevação de frequência, ou desobsessão por elevação de frequência, melhor dizendo. Porém, se isso não foi uma mudança sua de verdade, você vai lá num lugar, faz uma oração, vai no centro espírita, recebe um passe, ou vai na igreja evangélica ou católica e participa de um culto, melhora a sua vibração. Mas o núcleo seu, a sua consciência, ela continua a mesma. Então, no primeira atitude, você volta a falar as mesmas coisas, ter os mesmos atos. Por isso que Jesus dizia orar e vigiar. Esse orar e vigiar. Só que as pessoas falam, eu não consigo ser positivo. Eu não consigo deixar de brigar. Então, é aí que vem esse processo de mudança íntima. E eu acredito também que só as pessoas que assistem o nosso canal já entram nessa vibração. E é por isso que a gente sempre recomenda, você precisa estudar, que tem que falar sério para vocês. Hoje a gente está aqui falando do Iniciados porque esse vídeo é bem importante mesmo, porque até por isso que a gente trouxe o Espiritualidade na Prática de volta. Se você não entender que espiritualidade é a sua capacidade de lidar com o tangível e o intangível, e é uma coisa que depende só de você, você vai ficar sempre na mão de outras coisas e outras pessoas. E esse assunto, obsessão espiritual, ele é muito extenso e é preciso ser estudado sem misticismo, né, Luiz? Isso aí, se a gente não toma cuidado, porque uma igreja, né, um centro com a religiosidade, energia elevada, você encontra poucos. Então, quando você vai lá, você sente muito bem, você fica tranquilo, sente essa paz interior por contraste. Por que você se sente tão bem, né, quando você vai num lugar de vibração elevada, num templo independente de religião, onde quer que seja? Porque na nossa realidade, no dia a dia, a energia já é pesada. Então, assim, você vai na lotérica, tem aquele povo bravo que está esperando. Vai num banco, tem gente insatisfeita com o nível financeiro que está. Leva uma fechada no trânsito, sabe? Você carrega aquilo ao longo do dia. Então, em várias situações ao longo do nosso dia, várias e várias oportunidades a gente tem, né, de sentir esses sentimentos mais densos. Então, quando a gente experimenta o contraste de algo mais leve, a gente percebe. Então, essa é a importância do orar e vigiar. Que é possível você sentir essa leveza do lugar leve fora dele. Isso só depende de você. Muito bonito. Então, seus lindos, se vocês gostaram desse vídeo, deixa seu comentário aqui embaixo, pega um link, compartilha com a família, com os amigos, com a vovó. E eu quero ver vocês comentando aqui embaixo, compartilhei. Esse projeto é muito sério. É a 3ª temporada que nós retomamos, já gravamos 2 capítulos e nós decidimos fazer desse jeito, com as suas perguntas, com a sua participação. Isso para nós é muito importante, mas só é importante se for para você também. Tá bom? Sim. Um beijo grande para vocês, deixa o seu like, confirma se você já é inscrito no canal e vamos em frente. E por último, entra no Iniciados. É lá que você vai saber como mudar isso. Se você quiser assistir, tem um vídeo aqui que explica um pouco melhor. Um grande abraço, fica com Deus, a gente se vê. Tchau, tchau.